Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje vamos falar sobre segurança pública, sobre polícia militar. Trouxemos aqui aos estúdios da TV Osasco o Coronel Ernesto Puglia Neto. Coronel, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. O senhor hoje que comanda um dos comandos de policiamento, o CPAM-8, com 14 municípios e um contingente muito grande, e eu diria que um dos mais importantes do estado de São Paulo, até pela pujança dos municípios, né? Seja muito bem-vindo, Coronel. Bom, primeiramente, Paulo, muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação muito grande estar aqui, até me apresentando para a comunidade de Osasco e região. Assumi efetivamente dia 28 de agosto, após a promoção. É uma tarefa bastante complexa, coordenar, comandar o efetivo de aproximadamente 3.000 policiais, que serve em todos os municípios aqui da região, são 6 batalhões. Então, me sinto muito honrado em ter sido colocado nessa posição, a confiança que o comando da instituição depositou em mim, e mais ainda de poder estar aqui conversando com você hoje e falando um pouco sobre a nossa Polícia Militar, a nossa segurança pública. Muito bem. Coronel, mas antes de falarmos da segurança pública, o nosso programa ele tem o intuito, um dos objetivos do nosso programa é mostrar para as pessoas, mostrar para o nosso telespectador, para as pessoas que acompanham o nosso programa, para a população de Osasco e região, e muitas dessas cidades que estão nos assistindo hoje, fazem parte do seu comando no CPAM-8, mas um dos objetivos do programa é mostrar que, mesmo que as pessoas passando por alguma dificuldade inicial, no início de carreira, ou mesmo durante a vida, podem fazer opções, mudar e podem passar por dificuldades, mas que é possível vencer essas dificuldades, vencer essas barreiras com honestidade, com um caráter ilibado, com patriotismo, né? Hoje que parece que está tão em desuso. Eu acho que está na hora de a gente começar a retomar um pouco disso. Eu me lembro que nós cantávamos, rememorar. Outro dia eu comecei a falar isso para o meu filho, ele falou: pai, você está quadrado, mas nós cantávamos o hino nacional toda semana, era nas aulas de OSPB. Eu acho que se não for naquele formato, mas pelo menos um nível de patriotismo nós temos que resgatar. E é importante, Coronel, esse contato para nós falarmos do início lá da carreira, né? Como é que foi em primeiro lugar? O senhor é nascido aqui em São Paulo, tem um pouco mais de 40 anos, jovem, o senhor diz que é um dos coronéis, se não o coronel mais jovem em atividade, né, no estado de São Paulo. Como é que foi o início da carreira? Conta um pouquinho para nós. Essa é uma satisfação muito grande, porque eu sou oriundo de uma família de militares. Meu pai é coronel da polícia, já reformado, já há muitos anos. Meu avô era da Guarda Civil. Então eu cresci meio que dentro desse ambiente de caserna, da polícia. Ingressei muito cedo na carreira. Antigamente a polícia tinha um curso chamado Curso Preparatório de Formação de Oficiais. Era um curso que equivale ao nosso ensino médio hoje. E era feito já dentro da própria instituição Polícia Militar, dentro da Academia do Barro Branco. Então eu ingressei com 14 anos de idade no serviço público, vamos assim dizer. E com 19 anos estava formado. Com 19 anos eu comandava efetivamente um pelotão no 3º Batalhão de Choque, numa época bastante complicada da vida paulista, porque anos de 89 e 90, pós-Constituição de 88, movimentos grevistas, e isso que você fala das dificuldades do início da carreira. Um jovem com 19 anos, com uma responsabilidade imensa sobre as costas. Então, o que me ajudou muito nessa época? Ouvir os mais velhos. Ouvir as pessoas que estavam na minha carreira, na minha profissão, a profissão que eu escolhi. E, diferentemente talvez da impressão que se dá, a hierarquia e disciplina que vigoram dentro da instituição, ela para mim nunca foi uma barreira. Então, acho que fruto talvez dos valores passados pelo meu pai,
pelos meus pais, pelos meus avós, eu ia buscar a informação em quem tinha a capacidade de me transmitir aquela informação. Seja ele o soldado ou o coronel. Sim. Tive a honra de trabalhar durante 8 anos no Canil da Polícia Militar, que é uma companhia do 3º Batalhão de Choque, e eu tinha que conviver com pessoas extremamente técnicas, pessoas que treinavam cães há muitos e muitos anos, e foram as pessoas que me ensinaram tudo que eu sei sobre cães até hoje, foram as pessoas que me deram a base para exercer bem o meu comandamento como tenente. Então acho que o mais importante disso tudo é a humildade, né? Ter a humildade da gente saber que não sabemos tudo, sim, que num momento de necessidade temos que buscar a informação com quem detém essa informação, seja ele o nível hierárquico que for. Então, às vezes as pessoas, por medo de exporem a sua fraqueza, vamos assim dizer, de não conhecer um determinado assunto, fazem a coisa errada, quando podiam fazer a coisa certa, se fossem buscar a informação em quem detém. Se perguntassem, né? Se tá perguntasse. Uma lição que serve para qualquer empreendedor, né? Tem dúvida, vai e pergunta, sim, né? Sempre alguém pode dar a informação necessária para a gente conseguir desenvolver alguma coisa nova, ou mesmo seguir um caminho correto, né? E o senhor também é formado em administração de empresas. Isso. E faz também gestão de pessoas, é coaching, tem uma atividade que não é uma atividade paralela, tudo é usado no seu comandamento, né? Exatamente. Eu, assim que terminei a Academia do Barro Branco, quando fui declarado aspirante, em 88, em dezembro de 88, eu busquei uma complementação de formação, que eu achava necessário ter uma visão diferente daquilo que eu havia vivenciado durante 5 anos dentro de uma instituição militar. Eu fui fazer a administração de empresa, busquei dentro do Instituto Mackenzie um curso de administração de empresa, e desde que me formei, busquei principalmente a parte de gestão de pessoas. Então, fiz vários cursos, sou coaching, certificado, tive a oportunidade de fazer um curso com o próprio criador do coaching, o Tim Galloway, e uso isso no dia a dia com a Polícia Militar. Uso com meus subordinados, até de forma velada, espero que eles não se sintam ofendidos em descobrir isso agora, mas uso dentro dos meus próprios subordinados, meus colaboradores, técnicas de coaching para melhorar o desempenho deles e, obviamente, melhorar os resultados da Polícia Militar. Naquilo que eles têm que fazer alguma coisa, fazer determinada tarefa, vamos ajudá-los a fazer bem essa tarefa. Muito bem. Estamos falando com o Coronel Ernesto Puglia Neto, que é comandante do CPA M8, aqui da região oeste, uma das regiões mais pujantes da cidade, com mais de 3.000 comandados. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos falar um pouco do trabalho, o trabalho que é comandar tantos líderes, né, como o comandante Ernesto comanda. Daqui a pouquinho voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista Aprendendo com Quem Faz. Hoje com o coronel, o comandante do CPA M8 aqui da região. Aliás, o comandante do CPA M8, comandante, o que significa? É o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8. A polícia usa para os seus comandos números para designar as regiões. Essa é uma região que atende aos municípios de Osasco, Barueri, Jandira, são 15 municípios ao todo, 3 milhões e 200 mil pessoas, mais ou menos, envolvidas nesses municípios. 6 batalhões subordinados a ele, que tem as suas sedes, 2 batalhões em Osasco, um batalhão com sede em Itapecerica, outro batalhão com sede em Embu das Artes, Carapicuíba e Barueri. Esses 6 batalhões formam o comando. São mais ou menos 3.000 policiais militares. E para nós entendermos um pouco dessa hierarquia, são vários comandos metropolitanos
e eles se reportam ao CPM. Exatamente. A polícia linearmente, se nós colocarmos uma linha ascendente até o comando da instituição, nós teríamos o comandante, o subcomandante, um coordenador operacional, que é o responsável por coordenar todos os trabalhos na área operacional da polícia. Abaixo dele, um comandante do policiamento metropolitano, que comanda 4 grandes regiões. Vamos chamar assim, região de Guarulhos, a região do Alto Tietê, a região do ABCD e a região de Osasco, do CPM-8. Então, o entorno todo da capital fica no comando do policiamento metropolitano e abaixo dele está o comando do CPM-8. Aliás, o nosso comando aqui, o CPM-8, que nós como cidadãos temos aqui, fazendo parte da nossa comunidade, da nossa sociedade, ele tem aí oferecido ao comando, ao CPM, né, vários líderes, né, inclusive o coronel Fiscatolis, que o senhor sucede, que foi para lá, né? Exemplo do coronel Luiz Pereira, que já está e tantos outros que passaram, né, com brilhantismo, né? Então, aí está um sinal importante que a carreira ainda vai longe, hein, comandante? Vai. Nós temos uma limitação legal de permanência no posto de coronel de 5 anos. Então, após esses 5 anos, eu sou obrigado a passar realmente para a inatividade. Mas, pelo menos por 5 anos, há condições ainda de ascender na carreira, tanto verticalmente como horizontalmente dentro dos postos, dentro do posto de coronel ainda. E falando um pouquinho de trabalho desse número enorme, esse contingente enorme de seres humanos que são liderados, né, os policiais militares, são 3.000 policiais aproximadamente que o senhor lidera aqui nessa região. Como é que é o trabalho do dia a dia? A gente vem notando, coronel, que há uma aproximação da Polícia Militar com a comunidade, isso já de tempos, né? Conforme nós falávamos há pouco, fora do ar, em relação ao intercâmbio da sociedade, das forças vivas da cidade, a integração com a Polícia Militar, a integração com associações de bairro, associações, enfim. Isso é uma orientação da polícia ou é pura sensibilidade dos comandantes? Eu vou dizer que é mais do que uma orientação, é uma necessidade. Hoje, a polícia ela lida principalmente com os efeitos de políticas que levam à criminalidade, ou de falta de políticas que levam à criminalidade. Então, nós lidamos com o crime já sendo praticado. A integração das forças vivas da sociedade, como você colocou, ela possibilita que nós trabalhemos e comecemos a pensar em segurança antes do crime acontecer. É o chamado prevenção primária, quando nós pensamos na melhoria do ambiente, na melhoria das circunstâncias em que as pessoas se colocam dentro da cidade. E nesse momento é importante a participação do Poder Público Municipal, que é o dono do espaço. O Poder Público Municipal ele é o dono do espaço físico da cidade. É ele que faz as intervenções necessárias para melhorar os aspectos de segurança, como iluminação, trânsito, asfaltamento de ruas, murar espaços que não estão sendo ocupados, para prevenir invasões, etc. Então, o Poder Público Municipal ele é o dono desse espaço. Então, ele tem que estar presente e a gente observa que cada vez mais existe essa presença do Poder Público Municipal influenciando na sensação de segurança. E não paramos por aí. As escolas. Você estava sendo saudoso falando anteriormente do hino, nacional, né? O hino nacional. As escolas, mostrando os aspectos da cidadania para os seus jovens. Ajuda a fazer uma sociedade melhor. Os clubes sociais, de maneira geral, os clubes de serviço, de maneira geral, também ajudam. Então, todo mundo tem um papel fundamental nessa possibilidade de melhoria da segurança. Então, mais do que uma orientação institucional, é uma necessidade institucional. Quando a polícia vai lidar com o crime já acontecido, houve uma falha nos outros mecanismos que impediram que isso acontecesse. Aí estamos falando numa utopia,
Com certeza. Não viveremos nunca numa sociedade sem crime. Mas os patamares de crime que nós podemos vivenciar são bem melhores, seriam bem melhores se cada um fizesse a sua parte. Como faz a imprensa, muitas vezes, na grande maioria das vezes, como faz a imprensa, em permitir espaços como esse de discussão, permitir espaços positivos de colocação de como cada um pode se comportar, como cada um pode colaborar. É interessante, Coronel, que o senhor citava agora há pouco, até fora do ar também, os convênios que tem entre os municípios. Aqui na região temos o Cone Sul e o Cioeste, salvo engano, que é aqui da cidade de Osasco e da cidade do Embu. E esses mecanismos, eles são muito importantes, inclusive para a integração, né, das guardas, que o senhor falava também da importância da integração das guardas municipais com a Polícia Militar. Obviamente, respeitando os limites de ação de cada uma, não? Sim, os limites de ação são muito bem estabelecidos dentro da Constituição Federal. Então, não tem por que haver uma briga. Se houver a sobreposição de meios, quem perde é a sociedade. Sim. Se não houver uma integração e possibilitar o uso desses meios, que já são, vamos assim dizer, escassos, que vai perder a sociedade. Então, a integração, ela é fundamental. Sim. E a aproximação que nós estamos tentando fazer e temos recebido ótimas, e tem ressoado bem junto aos prefeitos, essa aproximação vai trazer frutos positivos para a sociedade, com certeza, aqui na região. Eu acho que um dos objetivos do nosso programa, além de mostrar as ações empreendedoras, é um programa de empreendedorismo, em especial com a Polícia Militar, que é muito empreendedora, é também mostrar a você, telespectador, que nós fazemos parte não só do problema, quando nós temos algum problema, mas nós fazemos parte da solução também. Eu acredito que, nós vamos encerrar esse bloco agora, comandante, mas eu queria encerrar com um pensamento, né? Se o crime está tão organizado, a sociedade tem que se organizar também. E ao invés de só criticar a Polícia Militar, a Polícia Civil, isso, aquilo, ele tem que fazer parte da solução também, né? Vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho falando com o nosso coronel do CPA M8, Coronel Ernesto Puglia Neto. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Hoje falando sobre segurança pública, sobre empreendedorismo, sobre os caminhos da cooperação da sociedade civil organizada, das forças vivas da cidade, com a Polícia Militar, com os órgãos que ajudam na nossa segurança. Eu acho que é o momento que nós vivemos do país, um momento de engrandecimento democrático em todos os sentidos, e deve haver também um crescimento sempre das instituições acompanhando esse desenvolvimento democrático. Eu estou fazendo puxando esse assunto em especial, porque eu sei que o senhor, eu não sei se participou como debatedor, como expositor, mas o senhor participou de um ciclo de debate sobre direitos humanos e segurança pública. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, esse mote, segurança pública e direitos humanos, ele é hoje um dos principais temas de discussão na Polícia Militar. Para a polícia, de uma maneira geral, para as polícias, de uma maneira geral, não se pode pensar em executar polícia, fazer as atividades de polícia, sem considerar todos os direitos consignados à Constituição, principalmente no artigo 5º, que são os chamados direitos humanos. Então a polícia tem muito claro, desde a sua formação, todas as polícias, de que essa é a atuação correta dela. É assim que ela deve fazer. Acontecem desvios?
Com certeza, como acontecem desvios em todas as profissões. Nós temos mecanismos muito claros de correção de desvios. Então, expulsamos policiais, demitimos policiais, corrigimos as atitudes equivocadas. E a instituição, quando transfere esse debate interno para fora, quer trazer a opinião de pessoas que fazem parte da sociedade, que vão colocar qual é a visão que eles estão tendo da nossa instituição. Porque quando você faz parte de uma instituição, você tem uma visão. As pessoas que estão fora podem ter visões diferentes. Então, esse ciclo de debates está acontecendo em toda a Polícia Militar. E ele vai trazer a discussão com a sociedade civil desse tema. Como é que é a polícia que nós queremos? Como é a interface entre polícia e direitos humanos? Como isso está acontecendo e qual é a importância dela? Porque hoje, se nós pensarmos o seguinte, nós pensarmos que a polícia militar ainda é considerada, por alguns braços da nossa instituição, da nossa sociedade, como uma instituição ligada à ditadura, ao período de governo militar no Brasil, que acabou em 85, do qual foi finalizado definitivamente com uma Constituição Cidadã em 88. Do qual eu nasci em 69. Praticamente não fiz parte, bem como a grande parte dos policiais militares. Nós vivemos hoje uma polícia militar totalmente diferente daquela que existia à época do governo militar. Então, trazer essas pessoas para discutir segurança pública, para discutir direitos humanos, para discutir polícia do futuro para dentro da instituição, é uma maneira da polícia militar fazer com que nós mostremos o que fazemos e ainda mais consigamos obter a imagem do cidadão, de uma maneira geral, sobre essa realização de polícia. Uma mensagem, se é que eu posso colocar assim, que nós gostaríamos de passar, nós, Polícia Militar, gostaríamos de passar, é que a nossa intervenção é uma intervenção visando sempre a segurança. Por exemplo, vou citar o exemplo de uma abordagem policial. Quando um policial militar resolve fazer uma abordagem a alguém, é porque existe uma fundada suspeita. Algo que é uma fundada suspeita é algo que foge completamente à normalidade, ou foge à normalidade daquele ambiente. E o policial militar tem a vista, vamos assim dizer, treinada para enxergar essa mudança da normalidade. Então ele vai fazer a abordagem. O cidadão de bem deveria encarar essa abordagem como um processo de segurança para ele. Então ele deveria colaborar com o policial militar. Em que sentido? Para o carro, coloca as mãos à vista, baixa o vidro, acenda a luz interna. Transforme aquela abordagem do policial militar numa abordagem mais segura para todo mundo. Se estiver andando, coloca a mão na cabeça. Coloque a mão na cabeça. Não é uma atividade truculenta do policial militar. É uma atividade de segurança para ele, policial militar, poder fazer uma abordagem mais segura. Coronel, eu particularmente tenho algumas críticas à nossa Constituição de 88, que ela acabou, de certa maneira, privilegiando alguns setores da sociedade, que fazem parte da sociedade, que não praticam o que é bom para a sociedade, vamos colocar assim, e tem mais direitos do que deveres. Então, muitas das vezes, nós vemos aí, quem que não viu, telespectador, algum desses delinquentes juvenis aí colocando o dedo, o senhor tira a mão de mim que eu sou de menor, ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que é uma Constituição que, de algumas coisas, como o Código Penal, devem ser revistas, porque a sociedade evolui. Eu acho que, como o crime migrou, às vezes o crime migra de atividade, migra de lugar, e migra até dos atores, né? Muitas vezes colocam aí jovens, crianças, para praticarem crime e acabam tendo uma impunidade, acaba sobrando. Como é que o policial vai numa manifestação? Ele está acuado. Eu não sou a favor de bater, eu acho que tem
tem, como foi feito, né, nas manifestações, tiveram aí ações louváveis, né, de policiais, mas tiveram também ações que são seres humanos ali que não foram tão louváveis assim. Isso dos dois lados. Mas eu acho que a Constituição, eu acho que está no momento de nós repensarmos algumas coisas, né? Porque eu estava vendo, e isso está à disposição aí na internet, veja, a gente que fala de um país tão democrático como os Estados Unidos, vá desrespeitar, vá levantar um dedo para um policial lá, que no mínimo você vai sair com o dedo quebrado, não é? Então, eu acho que, não sou a favor de nenhuma, não sou a favor de tirar direitos, porém, eu acho que temos que repensar algumas coisas, senão, como é que nós vamos ter essa sensação de segurança que tanto queremos? Coronel, infelizmente chegamos aí ao final do nosso programa, ficam então os instantes finais. Junto com os instantes finais, as suas considerações, já fica o convite para a volta aqui, daqui a pouco, o senhor está chegando lá no comando, daqui a pouco com a atuação, volte aqui para contar as novidades para a gente, e ficam os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Bom, mais uma vez agradecendo a oportunidade que foi dada, eu acho fundamental a gente poder conversar sobre polícia, mostrar um pouco dessa questão do empreendedorismo que a polícia tem hoje, essa mudança de mentalidade, essa mudança de posicionamento, a busca de integração com as forças vivas da sociedade. Então, agradeço realmente, acho que a oportunidade é fantástica para a gente divulgar um pouco daquilo que nós estamos fazendo dentro da instituição policial militar. E só a consideração final com relação à questão da sociedade. O que nós temos que ter é a sociedade de bem. A sociedade de bem, a sociedade voltada para o bem, para o bem comum, ela não pode se comportar como uma sociedade do mal. Perfeito. E hoje nós temos, infelizmente, pessoas do bem se valendo dos, entre aspas, direitos para se comportar como pessoas do mal. Isso nós temos que coibir ao máximo. Acho que essa é a minha consideração final que eu gostaria de fazer. Muito bem. Comandante, muito obrigado por sua vinda. Agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui, entrando no seu lar, falando com você, tentando passar alguma coisa boa, alguma coisa produtiva. O Invista vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Continue aí na programação da sua cidade, na programação local da sua cidade. Um grande abraço.